Rapaz, você aí com medo de colocar seu suado dinheirinho em Petrobras, com medo do governo Lula, e se eu te disser que tem um mega investidor, o maior da bolsa, e não é o Barsi, que aportou mais de 180 milhões de reais em Petrobras só em fevereiro. Que loucura é essa? É sobre isso que a gente vai tratar e outros assuntos nesse vídeo. Vem comigo. Começando aqui com o Ibovespa. Olha só o que aconteceu, subiu 2,64%. É um evento raro ver uma subida como essa no Ibovespa. Por conta disso, nesse ano, o Ibovespa está subindo 7%. Isso nominalmente, em dólares, a subida é de aproximadamente 15%. Por quê? Porque o dólar caiu nesse ano. Então você tem que somar com a queda do dólar e isso se reflete numa alta superior do Ibovespa. Para isso, você pode utilizar o ETF EWZ, que é uma aproximação para você ver qual foi a alta acumulada do Ibovespa em dólares. E aqui está, foi de 13,78%. Esse aqui é um ETF que pode ser usado como um termômetro para você verificar qual que é a alta da bolsa em dólares. É um ETF que já existe desde 2000, sendo assim você consegue perceber que a nossa bolsa desde 2009, na verdade, vem em queda se você a dolarizar. Mas isso falando de um índice como o Ibovespa, que é ruim, um índice que é extremamente concentrado em algumas empresas que numa carteira, se você parasse para pensar, não faz sentido, você não teria. Mas colocando essa discussão de lado, é isso que está acontecendo. Mas vamos lembrar o seguinte, qual foi o topo recente do Ibovespa? 135 para 136 mil pontos. Isso significa que temos uma resistência forte aqui, porque em dezembro de 2023 nos aproximamos e derretemos. Subimos aqui para cá e derretemos. Será que iremos superar os 135 mil? O que você acha? Por outro lado, títulos públicos, como eles estão? Pré-fixado voltou a ficar abaixo dos 15%, mas não tão abaixo. Veja, é raro de se ver o pré-fixado próximo de 15% ou acima de 15%. Isso sinaliza para a gente que o mercado espera um juro mais ou menos nesse patamar em 2025. IPCA continua acima de 7,5% de juro real, bastante elevado também. Portanto, hoje a gente tem um cenário onde você encontra ações baratas e ainda consegue se beneficiar de altas taxas dos títulos públicos federais. Basta ter um sistema de alocação bem definido, que eu vou ensinando para você aqui no canal, é o que nós implementamos na nossa consultoria, link na descrição e no primeiro comentário fixado, e assim você vai ficar bem tranquilo e vai surfar as tendências ao longo do tempo. Teremos reunião do Copom no dia 19, na verdade são 2 dias, né, como você sabe, 18 e 19. Aqui nós definimos qual será a taxa Selic vigente no país. É muito provável que cheguemos a 14,25, sendo otimista 13,75, mas o 14,25 já está precificado no mercado. Como que você vai ter certeza, Luan? Desde o ano passado, esse 14,25 já seria um alvo de Selic pelo próprio Copom em março de 2025. Não há dúvida disso. Sem falar que em fevereiro nós tivemos um IPCA bem elevado, de 1,31%. E a gente está notando o governo se preocupar bastante com a alta dos preços aqui no país, principalmente dos alimentos. Em relação à alta do ovo, o Lula criticou ali um suposto pilantra que teria aumentado o ovo, mas não tem nada disso. Tem a questão das isenções fiscais para os alimentos, mas isso também é meramente paliativo. Então a Selic vai continuar alta enquanto a inflação continuar descontrolada. E a inflação vai continuar descontrolada apesar de um juro alto, porque ainda o impacto cambial do ano passado não foi totalmente experimentado nos preços das coisas. Então é por isso que o juro ainda precisa permanecer bastante elevado no país, talvez ultrapassando 15%. Precisamos ir monitorando e você precisa estar o quê? Inscrito nesse canal para acompanhar todas as atualizações que possam impactar o seu bolso e os seus investimentos. E olha só, de novo, polêmica com a Previ. Já trouxe um vídeo aqui específico para você no canal. E olha só, a auditoria lá no Tribunal de Contas da União levanta suspeita em compra de ações da Vibra. O que acontece? A Previ, que é o maior fundo de pensão do país e a do Banco do Brasil, foi por um déficit de quase 18 bilhões de reais em 2024 e segue sob auditoria. E já se especula se o Banco do Brasil poderia ser obrigado a suprir um rombo da Previ. Mas esse rombo, ele não decorre simplesmente de má gestão. Já vimos que muito decorre da dinâmica do mercado. 2024 foi um ano ruim, com marcação a mercado.
contra os investidores, a maioria dos investidores, com ativos de renda variável no Brasil caindo bastante. Então foi um ano atípico. É preciso ter cuidado aqui para não sair responsabilizando todo mundo assim também à toa. Ou melhor, de forma injusta. Mas o que está apontando aqui esse relatório de auditoria? Segundo ele, a compra das ações da Vibra poderia ter contrariado a política do fundo de reduzir sua exposição em renda variável. Ou seja, qualquer fundo de investimento tem uma política de investimento. Precisa seguir aquela política, claro. Senão o gestor tem mandato livre. Precisa ter uma limitação desses poderes. E aí você tem um percentual máximo para investir em renda variável. E segundo esse relatório, a compra de ações da Vibra teria superado esse limite. Se isso realmente aconteceu, haveria sim um descumprimento de mandato. Aí caberia alguma responsabilização. Mas isso do administrador, não dos acionistas do Banco do Brasil como um todo, por conta de eventual desvio de conduta na Previ. Mas aqui está outro detalhe. A auditoria também identificou mudanças nos critérios de seleção para conselheiros. Conselheiros da onde? Das empresas nas quais a Previ possui participação, o que levantou questionamento sobre a governança da Previ. Ou seja, estariam alterando os critérios para participar dos conselhos das empresas. E aí você compra a Vibra, será que não haveria uma intenção de participar desse conselho por alguma finalidade, sei lá, escusa? É isso que eles estão suscitando aqui. E aí o TCU vai decidir a respeito desse relatório. Lembrando que o ministro desse caso, o ministro do TCU, ele falou, olha, temos gravíssimas preocupações com esse rombo da Previ. Que eu já falei, também não é bem assim. Teve marcação a mercado aí, volatilidade do mercado de ações em 2024. Hoje, a Previ tem 5,24% da Vibra, sendo que no primeiro trimestre de 2024 era 3,3%. Então aumentou a posição ao longo do ano passado. E aí como estão as ações da Vibra? Vamos ver aqui no gráfico. Não foi uma boa escolha, né? Se você tinha uma posição aqui a 23 e alguma coisa, e foi comprando com essa alta e você segurou, de fato você perdeu um dinheiro considerável. Mas faz parte do investimento em renda variável. E as ações da Vibra são bastante voláteis. Olha só essa volatilidade toda. Imagina só, o papel saiu de 24,46, afundou para 11 alguma coisa, subiu de novo para 24 e está afundando de novo. Isso é muita volatilidade, é muita imprevisibilidade. Dentro de um fundo de pensão como Previ, não seria a melhor escolha, mas isso é uma opinião pessoal de alocador de recursos, né? Mas enfim, de todo modo, olhando apenas para múltiplos, a Vibra é barata, 3 vezes lucro, PVP abaixo de 1. Mas empresa muito cíclica, PL muito baixo, geralmente não é uma boa ideia. Sinaliza que pode ter virada de ciclo, e aí ela poderia continuar nessa tendência de queda. Os resultados reportados no quarto trimestre de 2024 foram ok, tivemos um lucro líquido de 500 milhões. Quando você anualiza isso, teve uma alta de 33%, mas olhando para a geração de caixa, você ficou praticamente no 0 a 0 entre 2023 e 2024. Então o que eu percebo é o seguinte, Vibra tem resultados extremamente inconsistentes. É uma boa empresa? Sim, está bem posicionada, é uma companhia que tem qualidade, mas os seus resultados são muito, mas muito imprevisíveis. Por isso que eu não detenho Vibra na carteira. E assim, para quem gosta de especular, buscar essa volatilidade para tentar potencializar retornos, muito cuidado, porque é muito difícil você acertar o melhor momento. Geralmente é pura sorte. Por isso que eu prefiro ir num arroz com feijão. Até porque há momentos que ela paga esse bom dividendo e outros paga quase nada. E finalmente, mega investidor compra 181 milhões de reais em Petrobras, ações ordinárias, após aquele prejuízo que gerou aquela queda nas ações. Eu trouxe aqui no canal que Petrobras reportou um prejuízo de 17 bilhões no quarto trimestre de 2024, mas decorre de um efeito de variação cambial, um efeito meramente contábil que não afeta o caixa da empresa. Não era para se preocupar. E aí está um indicativo, não é prova nenhuma, é um indicativo. Ele foi lá e comprou com essa queda que nós tivemos no mercado. Eu estou falando do Juca Abdala. Esse carinha, o Juca Abdala, ele simplesmente tem 25 bilhões de reais num fundo exclusivo. Esse fundo é o Dinâmica Energia. Olha só o patrimônio líquido desse fundo, 25,6, quase 26 bilhões de reais. E ele é o único cotista. Cotistas 1. Você imagina um cara só ter praticamente 26 bilhões de reais num fundo de ações? É muita doideira. E no fundo dele, ele detém quase 72% ações e o resto é renda fixa, 72% ações. A gente está falando aí de mais de 18 bilhões de reais. Arredonda esse troço aí para 20 bilhões. O cara simplesmente tem 20 bilhões em ações brasileiras.
esse gosta do Brasil. Mas você vai ver que as participações aqui, eu vou até pegar para você, são participações concentradas em Petrobras, só ações ordinárias, CEMIG e Eletrobras, basicamente, o que é relevante aqui. Empresas de dividendos. Então você vai notar... E outra, Eletrobras não é mais estatal, mas já foi, CEMIG estatal, Petrobras estatal. Então veja que no Brasil o caminho é investir em empresas baratas, claro, que pagam altos dividendos, é só pegar CEMIG e Petrobras, por exemplo, as maiores posições, e que sejam estatais, porque as estatais negociam com múltiplos muito baixos e porque elas possuem uma salvaguarda do próprio governo. Se elas estiverem prestes a quebrar, simplesmente o governo vai lá e injeta capital nelas. Então existe essa proteção contra quebras. Então veja que a estatal, na verdade, no Brasil acaba sendo algo bom. Sendo você libertário, sendo você liberal, não interessa. Elas possuem essa proteção. E os escândalos de corrupção. Isso você vai monitorando. Você precisa reconhecer que os escândalos de corrupção, eles não acontecem todos os dias, toda hora. São eventos raros. Se você pegar na série histórica, são eventos raros. Por isso a necessidade de diversificar, mesmo que ele tenha uma carteira aqui bem concentrada em Petrobras, existe uma diversificação. E veja só, ele aportou isso aqui só em fevereiro. No dia da queda, foram quase 5 milhões de reais em aportes. E o preço que ele está comprando é preço aí próximo de R$40 as ordinárias. Preferencial ele não compra, prefere as ordinárias. As ordinárias possuem uma cotação maior, mas é preferência dele aí. Ele não vai chegar a ter controle da Petrobras, mas prefere a ordinária, tá tudo certo. O grande aporte foi feito no dia 27 de fevereiro, quando a Petrobras perdeu 24,5 bilhões de reais em valor de mercado. A Petri 3 caía 5,56. Olha a volatilidade da 3, maior. Pode ostentar mais oportunidade de aportes no intradiário. Agora a posição dele é de meros 8,2 bilhões de reais em Petri 3. E óbvio que com uma participação gigantesca dessa, ele quer participar da empresa, né? Ele faz parte do Conselho de Administração da Petrobras e é membro do Comitê de Investimentos e do Comitê de Minoritários. Então o cara tá lá dentro da Petrobras. Ele sabe o que tá acontecendo. Se ele vê merda acontecendo, você acha que ele ia estar comprando? O cara ia pular fora. É alguém com informação, entre aspas, privilegiada, tá vendo o que tá acontecendo na Petrobras e está comprando nessas quedas. Isso não pode ser uma informação completamente irrelevante para você. E hoje eu já falei para você o seguinte, por mais que Petrobras não tenha o potencial de pagar 20% de yield, ela tem o potencial de pagar em 2025 pelo menos 12%. Isso na projeção mais conservadora. Fiz um vídeo recente aqui no canal. E o melhor, Petrobras ainda tem um potencial de crescimento quanto à sua capacidade produtiva que poderia dobrar com a exploração a médio prazo da margem equatorial, que tem um potencial aí entre 10 a 30 bilhões de barris de petróleo. Você tem noção disso? A gente está falando aí de trilhões de reais. É muito dinheiro que está lá. E a Petrobras provavelmente vai conseguir começar essa exploração aí nos próximos anos. E aqui, ao contrário da Vibra, o PL ficou alto, por quê? Porque teve um prejuízo num trimestre e isso pode sinalizar a virada. E a Petrobras já reagiu nesses últimos dias. Olha só aqui, ó, as ações subiram muito bem esses últimos dias, a 4 e a 3 então, ó, 4%. Você nota aí que a 3 tem uma volatilidade interessante. E para os membros do canal, eu mostrei qual é a minha posição em Petrobras. Vou soltar um vídeo na segunda-feira trazendo um novo movimento que eu fiz. Então, não deixe de se tornar membro do canal clicando aqui embaixo. E aqui em cima eu vou deixar uma análise detalhada que eu fiz de Petrobras. É só correr lá que é de graça.